Hallo, wie geht's? Vamos falar hoje das Wechselpräpositionen. Nossa, que nome é esse, né? Mas são aquelas preposições que nós já começamos a falar, aquelas preposições de posição. Lembre sempre disso. Ó, são preposições de posição. Dentro, em cima, do lado mais longe, sobre, na frente, embaixo, entre, atrás. Então são preposições de posição. E elas são chamadas de Wechselpräpositionen porque essa palavra Wechsel aqui significa que elas alternam, elas mudam, elas jogam em dois times. Nós falamos na forma mais utilizada nos vídeos anteriores, que eram com verbos que não têm movimento de deslocamento. Então elas trabalham 85% com esses verbos. E existem aqueles verbos de movimento que daí elas mudam um pouquinho o jeito de usar. Por isso que elas chamam Wechselpräpositionen. São preposições que se alternam, elas mudam, elas trocam de time conforme o verbo. Ok? A gente vai ver isso. Ó. Vamos pegar a primeira aqui, ó, a mais importante. A in, que significa no, na, dentro de algum local. Antes, já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, in. Nós vimos que in significa dentro. Por exemplo, eu posso dizer Ich arbeite im Büro. Ich arbeite im Büro. Eu trabalho no escritório. Tá? Então significa dentro do escritório. Então veja que quando eu digo que eu trabalho, no verbo trabalhar existe um movimento. A gente não trabalha assim parado, né? Existe aquele movimento, mas não é um movimento que demonstra que você sai de um ponto A, vai para um ponto B. Tá? Então, quando eu falo que é movimento, é isso. Você sai de um ponto e vai para o outro ponto. Isso é um movimento de deslocamento. Então, se eu digo Ich gehe, lembrando que o Büro, ele é neutro, tá? Vamos pôr um Nzinho aqui, ó. Ele é neutro. Então, ich gehe, agora sim, agora nós temos um verbo de movimento, que ele desloca de um ponto a outro. Eu vou para o escritório. Então, ich gehe ins Büro. Ich gehe ins Büro. Por exemplo, eu saio de algum local, de casa, por exemplo, e vou para o escritório. Então, quando a gente tem verbos de movimento, a gente tem que usar ele com acusativo, tá? Acusativo. E quando a gente não tem verbos de movimento, a gente usa a preposição com dativo. É sempre assim, usa essa regrinha simples que fica mais fácil, tá? Pensa desse jeito. As escolas, em geral, elas falam para fazer a pergunta vou ou wohin. Então aqui a gente pode fazer o vou, ó. Wo arbeite ich? Im Büro. Não tem movimento. O vou, ele não dá movimento. E o wohin, ele já dá movimento, né? Wohin gehe ich? Ich gehe ins Büro. Isso aqui está correto fazer, não tem problema nenhum. Só que eu acho que confunde mais quando você pensa dessa forma. De vez você olhar o verbo e ver se ele é um verbo de deslocamento, de movimento que muda de posição. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Então, ich arbeite im Büro. Para os neutros, né? Neutro. Ich arbeite im Büro. Ich gehe ins Büro. Assim como a gente usa eu vou para o cinema, que é muito utilizado. Ich gehe ins Kino. Ok? Vamos pegar uma palavra masculina. Por exemplo, parque. Parque é masculino. Então,
podemos falar wir spielen. Nós brincamos aonde? Wo spielen wir? Im Park. Lembra que eu disse que o masculino ele é igual ao neutro? Mas no dativo, tá? Dativo, não tem movimento. Agora, por exemplo, nós corremos para o parque. Não corremos dentro do parque, mas saímos de casa e corremos até o parque, tá? Wir laufen. Agora é acusativo, ó, que tem um movimento. In den Park. Wir laufen in den Park. Então aqui nós temos o masculino. Aqui o primeiro é neutro, né? Aqui é masculino. Masculino. Wir spielen im Park. Wir laufen in den Park. Eu disse que essa forma do dativo ela é mais utilizada. A gente usa sempre mais, porque a grande maioria dos verbos não tem esse movimento de deslocamento, ok? Se você não viu os vídeos anteriores, é importante que você olhe, porque a gente frisa bastante primeiro essa situação aqui, para agora poder estar entrando aqui. Assim a gente vai separando os assuntos e fica mais fácil você entender. Então, quando tem movimento, é sempre acusativo. Tá? Mas veja bem, isso só se aplica para essas preposições de posição. Tá? Aquelas outras preposições não se aplica. É só para essas 9 aqui. Então é importante que você diferencie. Essas são as Wechselpräpositionen. Tá certo? Muito bem, daí nós temos o feminino. Feminino, por exemplo, a escola. Vamos pegar a escola que é muito utilizado. Pode ser ele. Lernt, ele estuda, feminino, sem movimento, in der Schule. Então aqui nós temos feminino. E aqui, dativo, né? Se você não sabe o que é dativo, tal, não se preocupe tanto. Pegue mais na prática, tá? Eu tenho vídeos também onde eu explico tudo sobre o dativo. Só você dar uma olhadinha no meu canal, pesquisar ali, que você vai encontrar todas essas informações. Então, lernt in der Schule. Agora, um movimento. Por exemplo, ele vai de algum veículo para a escola. Tá? Pode ser de carro, de ônibus, de bicicleta, de moto. Então, eu vou colocar simplesmente fährt. Do verbo fahren, tá? Eu não vou colocar com qual veículo, mas a gente sabe que ele vai de algum veículo, quando eu uso o verbo fahren. Fährt in die Schule. Então, agora nós temos um movimento, porque ele está indo de algum veículo. Então, é acusativo. Fährt in die Schule. Ok? Então aqui nós temos feminino. Veja que o acusativo, ou seja, quando tem movimento, só o masculino que muda a sua forma. Ele mudou para den. Ele era der, mudou para den. O feminino continua die e o neutro continua das. Aqui eu só juntei, né? O in mais o das. Ok? A mesma forma vai acontecer com as outras preposições. Vamos fazer um exemplo aqui? Posso deixar aqui. Vamos apagar isso aqui. Fazer com o auf. O auf é outra preposição muito utilizada, né? Então vamos fazer aqui com o auf. Sehr gut. Aí. Nós falamos também sobre o verbo sitzen, stehen, aqueles verbinhos que dão um pouquinho de trabalho. Então vamos fazer aqui com o auf. Ich sitze,
Ó, primeiro com o neutro, né? Então, ich sitze. Eu já estou sentado aqui, ó. O sitzen já está no local, não tem movimento. Tá? Ich sitze. Então, auf. Era vermelho, né? Que eu estava usando. Ich sitze auf dem Sofa. Então, veja que não tem movimento, é dativo. Ich sitze auf dem Sofa. Agora, com movimento, eu me sento. Veja que eu saio da posição A e vou para a posição B, sentado. Tá? Agora muda para o verbo. É o verbo sitzen. Ich sitze. Veja que sem movimento é com I. Com movimento é com E. Ich setze mich, e ele é reflexivo, tá? Eu me sento. Justamente que dá essa noção de movimento. Ich setze mich. Agora é neutro, né? Então, auf. O neutro não muda no acusativo. Auf das Sofa. Ich setze mich auf das Sofa. Sehr gut. Então, observe sempre isso, é sempre importante. O dativo usa verbos sem movimento, ou seja, sem deslocamento. E o acusativo sempre usa, para essas preposições, tá? Para essas preposições, usam verbos de movimento, que sai do ponto A, vai para o ponto B. Para não ficar muito longo, assista essa aula, memorize ela, daí a gente vai para a segunda parte dessa aula. Combinado? Tschüss!